Olá, amigos, tudo bem? Dando continuidade às nossas conversas sobre Lei Geral de Proteção de Dados, hoje nós vamos falar sobre as bases legais. As bases legais são as hipóteses nas quais a empresa pode coletar, pode usar os dados do titular. A primeira das bases legais que a gente pode falar é o consentimento. Vocês já estão acostumados, vai instalar um aplicativo, vai entrar no site, vem aquela pergunta, abre um balãozinho lá com uma pergunta, se você autoriza que o site colete suas informações, tal. Mesmo o consentimento, com a lei entrando em vigor, vai precisar ser muito melhor trabalhado, ele precisa ser expresso. A empresa vai precisar dizer, olha, vou coletar seus dados para tal finalidade. Você concorda? Precisa ser uma coisa muito clara, muito expressa. A outra base legal que existe é em relação ao poder público. O poder público, a administração pública, pode coletar e usar os seus dados para os fins de política pública, independente do consentimento. Não depende de você querer. Eles podem utilizar esses dados. Além disso, outra base legal que a gente pode mencionar é a coleta e utilização dos dados para fim de utilização em processo judicial. Não imagina, se eu não posso usar os dados do réu num processo judicial, ele nunca vai ser localizado, nunca vai ser identificado. Outra base legal que a gente pode mencionar é para a proteção da vida. Sempre que for para a proteção da vida ou da saúde, também podem ser utilizados os dados independente da vontade do dono dos dados, do titular dos dados. Outra base legal também é para tutela da saúde por meio de profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, para os fins de tutela da saúde, de proteção da saúde, podem utilizar os dados também, as clínicas, os hospitais. Outra base legal é a proteção de créditos. Não imagina, eu não posso mais colocar a pessoa que é devedor, um inadimplente, não pode mais estar nos órgãos de proteção ao crédito. Então, pelos fins da lei, pode sim, independente da vontade dele. Senão a gente já tem um problema muito sério de crédito a partir da entrada da lei em vigor. Outra base legal, e para mim essa é uma das mais importantes, que vai facilitar mais a vida das empresas, é a utilização dos dados para fins de execução de um contrato do qual o titular dos dados é parte. Ou seja, uma imobiliária, ela faz um contrato de locação, é interesse das partes aquele contrato. Então, assim, não precisa, além de ter um contrato, ter um consentimento para que aqueles dados constem no contrato. Não, esse contrato também é em favor do próprio titular dos dados. E eu acredito que essa é a base legal que vai funcionar para a maior parte das empresas. As empresas prestam serviços, as empresas vendem produtos, muitas vezes através de contratos. E esses contratos já vão ter essa força de funcionar como uma base legal. Mas muito importante, esse contrato tem que ser muito bem redigido. E a minha sugestão é que no corpo do contrato exista um capítulo específico dizendo como é a forma de coleta, como é a forma de proteção de dados, que medidas a empresa toma para que os dados não sejam vazados ou não corram riscos, qual é o ciclo de dados dentro da empresa, quando ele nasce, de que forma ele é armazenado e de quando ele vai ser eliminado. Isso tudo seria muito importante constar no contrato da empresa. Outra base legal também possível é para fins de estudo, de pesquisa, mas nesses casos os dados têm que ser anonimizados, ou seja, não pode ser possível que eu, através dessa pesquisa, identifique o dono dos dados. Outra base legal, e essa é muito importante para os bancos, para as seguradoras, para as empresas de telefonia, é para fins de cumprimento de obrigação regulatória. Farmácia, por exemplo, tem que mandar informação para a Anvisa, as empresas de telefonia têm que mandar informação para a Anatel. Esse tipo de trânsito de dados, ele continua sendo permitido independente da vontade do titular, até porque é uma obrigação legal. Por fim, a última das bases legais é o legítimo interesse, e essa eu vejo como o maior problema, porque a empresa muitas vezes vai dizer, olha, eu estou coletando os dados por legítimo interesse, mas assim, isso tem que ser muito expresso, muito bem explicado. Qual é o legítimo interesse? Qual é a necessidade desses dados serem coletados? Qual é a finalidade específica? Com quem eu vou compartilhar esses dados, com quem eu vou trocar esses dados e por qual motivo. Tudo isso tem que ser muito claro. Ou seja, fazendo um resumo, para que a empresa possa coletar, que a empresa possa tratar os dados, tem que existir uma finalidade específica e justificável. Não pode mais acontecer o que acontecia antes da empresa coletar os dados e transferir, vender esses dados para outras empresas, para fins de publicidade direcionada. Isso não vai mais poder acontecer, a menos que tenha o consentimento expresso. De repente, eu como um consumidor de determinado produto, eu autorizo aquela loja a fornecer os meus dados para outros fornecedores desse mesmo produto, para que eu esteja sempre bem informado. É uma questão de consentimento. Então, essa é a minha dica de hoje. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a segurança dos dados. Como cada um de nós, tanto como titular,
quanto como operadores dos dados dentro dessas empresas, temos que agir para evitar riscos em relação à segurança desses dados. Então essa é a minha dica de hoje. Um excelente dia, muito obrigado.